Hoje a gente vai começar mais diretamente a falar sobre o Evangelho de Marcos. Então, o que é Evangelho, né? Quer dizer proclamação da boa notícia, né? Então, a boa notícia é que nós temos o Salvador, que esse Cristo foi crucificado, mas ele ressuscitou, não é? E ele está presente e agindo na igreja, né? Então, nós vamos assim ver que o centro do Evangelho de Marcos é a pergunta que está lá no capítulo 8, versículo 27. Então, está bem no meio do Evangelho de Marcos, que está a pergunta que motivou a escrever esse Evangelho. Então, quando Marcos escreveu o Evangelho, ele queria, o objetivo dele, né, era que mostrar quem é Jesus. Queria que, lendo esse livro, ao final da leitura, qualquer leitor ou leitora poderia responder essa pergunta, né, de quem é Jesus. Então, é o grande motivo do Evangelho de Marcos, tá? Então, o Evangelho vai dar elementos ao longo do Evangelho para que as pessoas possam responder essa pergunta. E é interessante que eu estava dizendo na aula passada que a primeira parte do Evangelho é uma pergunta: quem é ele? Né? Quem é este que o vento e o mar obedecem? Quem é este que tem mais autoridade, fala com maior autoridade do que os escribas e fariseus? Quem é esse? Então, ele vai aparecendo aí com essa pergunta ao longo da atividade dele na Galiléia. Tá? Então, lá do meio do Evangelho, é a pergunta que Jesus faz, que é chamada a pergunta cristológica central, ponto central do Evangelho de Marcos, é essa pergunta que está no capítulo 8, no versículo 27. Tá? Então, veja, o Evangelho, no início, né, ele começa com Jesus, já com discípulos, como eu falei da vez passada, no Evangelho de Marcos, a primeira coisa que Jesus faz é chamar os discípulos, né? Escolher os primeiros discípulos, chamar os discípulos. Eu falei que isso não é uma questão histórica, obviamente não foi a primeira coisa que Jesus fez, não foi chamar os discípulos, né? Mas Marco coloca isso como início para dizer que para saber quem é Jesus, é preciso ser discípulo de Jesus. E tudo que nós sabemos sobre Jesus vem através dos primeiros discípulos. Se não fossem os primeiros discípulos, nós não saberíamos quem é Jesus, tá? Então, Jesus vai aparecer desde o início do Evangelho como alguém que ensina. E esse ensinar de Jesus não são tanto através de palavras, não são. Marcos não é muito de colocar os ensinamentos de Jesus, mas é mais através de um agir. Tá? Então, ele vai aparecer como um mestre que ensina a partir de sua ação, principalmente. Tá? E aí ele vai fazendo curas, né, milagres, exorcismo, e o prestígio dele vai aumentando. Então, o prestígio dele aumenta, né? Cada vez mais que ele vai se mostrando, vai aparecer como alguém que fala com mais autoridade, com mais profundidade do que os escribas e os fariseus, que cursaram escola, né, de rabinos, e esse prestígio dele vai crescendo. No ápice do prestígio de Jesus, quando ele está no cume da maior fama dele, né, que todo mundo só fala nele, aí então ele pergunta aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Ou seja, o que as pessoas pensam a meu respeito? O que elas comentam a meu respeito? Quem que as pessoas dizem que eu sou? Porque todo mundo agora me conhece. Todo mundo está falando sobre mim. Então, o que essas pessoas dizem a respeito de mim? Não é? E aí os discípulos vão dar a resposta dizendo o que as pessoas acham, que é um dos profetas, que é o profeta que deveria vir, que é João Batista, que é Elias. Não é? E aí, quando eles dizem toda aquilo
que são as opiniões, né, as diversas opiniões sobre Jesus. Então, aí Jesus faz a pergunta central, que é: e vocês? Né? Quem é que vocês dizem que eu sou? Para vocês, quem sou eu? Né? Então, essa aí é a pergunta. E Pedro vai responder, em nome de todos, Pedro vai responder, e aí Jesus vai fazer o anúncio da paixão, vai dizer que vai ser entregue, que vai ser preso, que vai ser morto, né? E a partir daí, a partir da resposta de Pedro, o restante do evangelho, a outra metade do evangelho, é que o prestígio de Jesus, a fama de Jesus começa a diminuir, né? Começa a cair. E aí ele vai se mostrar como alguém que está a caminho, em vez de mestre que ensina, é alguém que está a caminho de Jerusalém, a caminho da cruz e ressurreição. Né? Então ele está a caminho, ele começa uma viagem para a Judéia, para Jerusalém. E ele é agora alguém que convoca a seguir. Aí você diz: não, mas ele não chamou o discípulo lá no início? Não, agora a forma dele chamar é outra. Né? Agora ele vai chamar as pessoas dizendo o que para o reino é importante. Ele vai ver aquela inversão. As pessoas agora são convocadas a seguir alguém que vai morrer em Jerusalém. Né? Então, Marcos começa sutilmente a mostrar que as pessoas começam a abandoná-lo. Né? As pessoas já começam a abandoná-lo porque o prestígio dele cai. Por que o prestígio cai? Porque Marcos vai dizer que a liderança religiosa lá em Jerusalém, né, essa liderança religiosa tem uma trama que vai pôr em prática uma trama para matar Jesus. Né? Então, a partir daí, de calúnia, toda uma atividade de matar Jesus, o prestígio de Jesus vai caindo até que chega ao final, que é a cruz. Né? E depois da cruz, algumas mulheres veem alguém lá no túmulo que diz que ele ressuscitou. E aí termina o evangelho. Então, o plano do evangelho é esse: são duas grandes partes, antes e depois da pergunta. A parte anterior é para mostrar a fama de Jesus. A parte, né, após a pergunta e a resposta, é para mostrar que a fama de Jesus começa a cair e a hostilidade, né, a Jesus começa a aumentar. Né, a hostilidade daqueles que querem a morte de Jesus. Tá? Então, o evangelho de Marcos é o evangelho que está cheio de suspense. Tá? Então, alguma coisa começa a acontecer, aí Marcos para, e aí depois a coisa acontece, que são aquelas inclusões, aqueles formatos de sanduíche que vai levando a pessoa a ler, e a pessoa vai se perguntando quem é esse homem, será que ele é um profeta? Daqui a pouco parece que ele não é. Né? Então, o leitor que leu pela primeira vez, lá no século I, esse livro, né, ele tinha vontade de continuar lendo até o final, porque era uma história bem interessante, cheia de suspense. Agora, o final, né, termina lá no 16:8, sem ser um final feliz, sem fechar, né, ele deixou o final aberto, né, não, não amarrou o final, que termina assim: a respeito das mulheres que foram ao túmulo, né, para perfumar o corpo de Jesus. Então, assim, perplexas, elas saíram do sepulcro e fugiram apavoradas. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo. Tá? Então, aqui termina assim. Isso aqui revela a situação da comunidade que originou o Evangelho, a comunidade de Marcos. A comunidade de Marcos estava com medo, né? Estava apavorada, com medo de perseguições, e escreveu logo depois da destruição do templo, então é um momento muito tenso, né? Cheio de conflitos, principalmente de conflitos com o Império Romano e conflitos do judaísmo entre si. Né? Então, eles estão não evangelizando como deveriam,
porque estão com medo. Então, não estão dizendo para ninguém que Jesus ressuscitou, né? Tá? Então, essa era a situação na comunidade. E é assim que ele termina, como se dissesse assim: vocês que lerem esse evangelho não pode ficar nessa situação. Se você leu e compreendeu o evangelho, você não pode ficar calado. Agora é a hora de testemunhar o Cristo ressuscitado. Certo? Então, nós somos continuados, já que o evangelho não tem final, nós somos convidados a continuar o seguimento de Jesus até reencontrá-lo, né? No fim dos tempos. Né? Então, nós caminhamos com a presença do ressuscitado e devemos fazer uma experiência com essa presença. Né? Todos devem fazer experiência. Hoje, a grande luta, não é, da IVC é que, em vez de destacar a doutrina e colocar a doutrina em primeiro lugar, nós devemos dar para as crianças e para os adultos que estão se preparando para a vida cristã uma iniciação à vida cristã, uma iniciação ao mistério, não é? Proporcionar uma experiência com o Cristo ressuscitado, porque a doutrina não segura ninguém na igreja. Ninguém fica na igreja só por causa de uma coisa que está aqui na cabeça. Não é? Então, no dia que chega uma pessoa e desmancha o que está na nossa cabeça, que para nós era fundamental, aí a gente passa para outra igreja. Então, o que mantém alguém no segmento de Jesus é a experiência pessoal, existencial. Então, o que o Evangelho de Marcos quer é ir mostrando Jesus e fazendo com que você vá tendo experiência com Jesus. E a partir da experiência, você não vai responder, não é de ouvir falar, mas você vai responder a partir da experiência que você fez, realmente quem é esse homem Jesus, tá? Marcos vai assim mostrando aquilo que ele chama apenas de anúncio, né? Início do Evangelho, início daquele anúncio da salvação. Nós é que temos que completar esse anúncio, né, na nossa vida, no nosso dia a dia. Tá? Então, esse anúncio começa assim. Né, o que eu vou ler aqui, né, são apenas 2 parágrafos num texto, eu dividi aí em tópicos, mas são apenas 2 parágrafos, que é aquilo que as pessoas diziam quando elas iam falar de Jesus. Tá? Quando uma pessoa ia falar de Jesus para quem não tinha escutado falar sobre Jesus, ou que já tinha escutado, mas não, né, tinha sido uma coisa superficial, só uma notícia. Mas o que era evangelizar? Como era que se fazia? Então, se dizia isso aqui que eu vou dizer. Né? Começava assim. Havia João Batista, que era um profeta, que anunciava que o reino de Deus estava chegando, ia chegar em breve. E João Batista batizava lá no Rio Jordão. Né? Então, aí depois ele se destacou para a região mais próxima da Galiléia, lá no Lago de Genezaré, né? Perto ali daquele lugar. E aí ele chamava as pessoas, né, para uma conversão. Esse João Batista chamava as pessoas para uma conversão, dizendo para se converter e acreditar na boa notícia. E a boa notícia que ele estava dando era que o reino estava quase chegando aí. Então, a partir daí é que o Evangelho narra o batismo de Jesus e Jesus começa a ensinar nas sinagogas aos sábados, tá? E além de ensinar na sinagoga todo sábado, Jesus ia ensinar na sinagoga. E sempre acontecia alguma coisa lá nessa sinagoga, né? Não gostavam, botavam ele para fora, etc. E aí, lá também, e também fora da sinagoga, ele curava as pessoas e expulsava os espíritos impuros. Estou usando a terminologia que Marcos usa. Ele usa esses termos, espíritos impuros, né? Então, multidões seguiam Jesus e queriam fazer com que Jesus fosse coroado o novo rei, tá? Um novo rei para Israel.
para não serem mais dominados pelo imperador de Roma, né? E aí teve um dia que Jesus olhou para aquelas multidões, mas chamou para ele apenas 12 pessoas, tá? Então, 12 pessoas, 12 homens foram chamados para subir o monte com ele, tá? E aí é dito que ele, por que que ele escolheu? Porque ele quis, não foi por mérito de nenhuma daquelas pessoas, tá? Então ele chamou os que ele quis para estar com ele, para estar na companhia dele e também para enviá-lo a pregar. Então isso aí está o resumo da vida cristã: comunhão, experiência íntima com Cristo ressuscitado e missão, se vai até o outro. Então nós somos chamados, não é? Convocados por Jesus para estar com eles e para ser enviado em missão. São as duas coisas, né? Então, nessa missão, a pessoa tem que pregar o evangelho, curar e exorcizar. Né? Então, faz parte do mandato do batismo evangelizar, curar e exorcizar. Agora, esse curar e exorcizar, existem muitas maneiras de realizar, né? Não necessariamente é fazer o paralítico andar. Também o exorcizar tem várias maneiras. Por exemplo, a exorcizar a injustiça, né? Um dos principais demônios é a injustiça. E aquilo que provoca a injustiça. Então, a desonestidade. Então, tudo isso aí, expulsar o mal, né? Expulsar o mal de todos os ambientes é exorcizar. Então, existe N formas de curar, até mesmo na escuta atenta da dor do outro. Então, isso aí também é curar. Né? E tem as curas e exorcismo também. Né? Então, continuando a narrativa, né? Ele chamou os 12 com a mesma missão dele: anunciar o evangelho, curar e exorcizar. E 2 dias antes da Páscoa, os sacerdotes e escribas começavam a querer prender Jesus, né? E aí tramaram uma traição para poderem matá-lo. Então, colocando essa decisão em prática, eles prenderam Jesus e levaram até Pilatos. Então, Pilatos, querendo satisfazer, não é, colocado aí já a multidão não era a multidão que seguia Jesus, mas aquela multidão dos membros do Sinédrio, né, que são 71 membros lá do Sinédrio que faz o julgamento, são 71, e mais aos bajuladores, as testemunhas falsas, né, para fazer volume na frente da casa de Pilatos. Né? Então, esse povo todo para Pilatos, vendo que qualquer 50 pessoas antigamente era uma multidão. Né? Então, vendo isso aí, o Pilatos cedeu, né? Cedeu aquele desejo, aquilo que estava sendo cobrado dele. E Jesus foi crucificado, né? Dando um grande berro, ele expirou. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem ungir. Chegando ao sepulcro, não encontraram nada lá, não encontraram o corpo e encontraram um jovem, não é, um moço que estava sentado e lá e disse que Jesus não estava lá, havia ressuscitado. E pediu para aquelas mulheres irem até os discípulos e a Pedro e dizer que fossem para Galiléia para encontrá-lo lá. E elas não disseram nada a ninguém, por eles estavam com medo. Pronto. Acabei de contar o Evangelho de Marcos todo. Né? Tá? Então, geralmente era isso que se falava, né? Em poucos minutos, contei a história toda de Jesus, até a ressurreição. Tá? Então, isso aí é uma história que acho que não levou nem 10 minutos, não levou 10 minutos, não levou quase nada. 5 minutinhos só. Né? Devia ter marcado o tempo. No instante foi contado. Então, o que eu fazia quando eu ia evangelizar? Né? Eu contava essa história. Tá? Desde o João Batista, o batismo lá no Jordão, até a ressurreição. Era isso. Isso era o querigma. Ia
contar para que a pessoa, ouvindo aquela história, ela trazia as perguntas dela, eu ia responder, não é? Tá? Então, aquela história que motivava, né? Aquela história que motivava as pessoas a mudarem de vida. Porque quando a pessoa tem uma experiência, ela realmente muda de vida, muda radicalmente de vida, tá? Então, essa história de Jesus é tudo que falavam na pregação, desde o batismo dele até a ressurreição. Terminava assim com as mulheres, né, sem contar nada para ninguém. Então, Marco pegou a historinha, né? Então, digamos que aqui eu coloquei o sanduíche para ser, que aqui os estudiosos chamam a inclusão de sanduíche, né? Então, vamos lá também chamá-lo, né? Então, Marco pegou essa historinha que eu acabei de ler para vocês, que vai desde João Batista até a ressurreição de Jesus, recortou essa história e incluiu no meio da historinha parábolas, milagres, curas, exorcismo e discussão com os fariseus. Então, veja, a historinha é como se fosse o pão que foi cortado em duas metades. Aí, o recheio é as parábolas, os milagres, as discussões, os exorcismos e tal, certo? Então, o que Marcos fez? Pegou o querigma, a história do ministério de Jesus, desde, né, João Batista até a ressurreição. É bom que vocês prestem atenção nisso, porque quando chegar lá no Atos dos Apóstolos, nós vamos ver o tempo todo esse esquema, né, sendo apresentado lá, como é que Pedro fala de Jesus, como é que Paulo fala sobre Jesus, etc. Tudo vai ser essa historinha, essa história que vai desde o João Batista com o batismo de Jesus até a ressurreição. Né? Então, isso aí se contava essas coisas. Depois é que se ia entrar em detalhes para as pessoas. Né? Se a pessoa perguntasse assim, como eram essas curas? Como é que ele fazia a cura? Em quem ele fazia a cura? Você viu alguma? Aí a pessoa contava tudo. Né? E o que ele ensinava? Que ensinamento ele dava à pessoa? Falava uma parábola, não é? Né? Então, mas o que Marcos fez foi isso. Ele pegou o esquema da pregação e colocou os recheios. E, obviamente, ele deu uma ordem para esse recheio. Quando ele coloca as palavras milagres, curas e exorcismos e as controvérsias, né, as discussões com os fariseus, ele vai dosando, vai escolhendo o que vai ser primeiro, o que vai ser depois, porque ninguém sabe mais, né? Se tem lembrança daquilo que foi mais impactante, mas não se sabe o que veio primeiro. Então, essa organização quem dá é Marcos. Quando chega lá em Mateus, Mateus vai dar outra organização, e Lucas vai dar outra organização. Tá? Então, às vezes eles seguem a ordem de Marcos, às vezes eles mudam radicalmente a ordem de Marcos. Tá? Então, ele foi pegando tanto material que algumas coisas já estavam escritas, como algumas palavras de Jesus, como aquilo que as pessoas falavam. Né? Tá? Então, foi assim que ele foi montando o evangelho dele. Então, todo esse recheio, né, das parábolas, milagre, serve para mostrar a manifestação da vinda do reino, que era anunciado por Jesus. Então, faz parte da tradição judaica dizer que enfermidades, doenças mentais, possessões, tudo isso aí é uma atividade do maligno. Né? Veja, tudo era atribuído a espíritos impuros. Por quê? Porque as causas eram invisíveis. Né? Então, não sabiam nada sobre vírus nem bactérias. Só sabiam que forças moviam as pessoas para deixá-las assim. A grande interrogação na época é como que acontece isso da pessoa ficar leprosa? A pessoa fica um cadáver ainda em vida, não é? Então, era grande questionamento. Então, se atribuía muita coisa aos espíritos impuros. E quando Jesus realizava essas coisas, ele tinha o objetivo de mostrar que o reino chegou, né? Que o bem chegou, né? Que a harmonia chegou, né? Que a libertação das pessoas chegou.
né? Então, todas esses recheios, né, que ele colocava aqui, ó, parábolas, milagres, curas, exorcismos, controvérsias, é para mostrar que o reino de fato está aí. É um reino que causa indignação nos fariseus, que mexe com o comodismo deles, né? É um reino que está do lado do que está cego, do que está coxo, né, aleijado, e do mudo, do surdo, do que está com epilepsia, do que está possesso, etc. Não é? Então, cada coisa que desse recheio que ele vai incluindo na história de Jesus, tem esse objetivo de mostrar que o reino já chegou. Não é? Então, as controvérsias e as parábolas mostram que Jesus não é compreendido, porque as pessoas têm outra ideia sobre o Messias, sobre o Cristo. As pessoas querem, principalmente as multidões, querem fazê-lo rei, né? Um rei político, e tentam várias vezes, sabe? Torná-lo rei. Então, é aí que Jesus tenta explicar o reino, tenta explicar a atividade missionária dele, mas nem os discípulos entendem e nem a multidão entende, tá? Então, agora, os milagres e os exorcismos mostram o poder do reino, né? O poder salvífico, o poder que traz o bem, né, para a pessoa, que dá dignidade para a pessoa. Né? Aí aqui eu já falei que esse trecho não pertence a Marcos, né? Foi incluído. Alguns pontos mostrando apenas a incompreensão das pessoas a respeito da identidade de Jesus. Então, tem muito isso no Evangelho de Marcos. Muitas vezes ele vai dizer, mas não compreenderam nada. E é interessante que, às vezes, Marcos faz um apelo até ao leitor. Ele coloca entre parênteses, né? Que o leitor me entenda. Como que diz, pelo amor de Deus, pelo menos você que está lendo, compreenda, né? Porque as pessoas não estão compreendendo Jesus. Então, o autor se mete, né? E fala com o leitor, que o leitor me entenda. Então, é mostrado muito. E os cegos, a cura dos cegos vai ser fundamental para mostrar, não é, que eles não estavam entendendo, certo? Não estavam entendendo. Então, qual é a preocupação? Já que Marcos vai partir lá de João Batista e vai até a ressurreição, era isso que se falava durante a evangelização, a pregação do evangelho, era disso que se falava. Né? Então, agora ele vai esmiuçar mais ainda. Ele vai pegar e vai explicar qual é a atividade de João Batista. Né? A primeira coisa que ele vai mostrar é que João Batista não é o Cristo. E por que Marcos tem essa intenção? Porque mesmo depois, né, da morte de João Batista, a gente vai encontrar lá no Atos dos Apóstolos discípulos de João Batista, que esperam a ressurreição de João Batista, porque creem que João Batista é o Cristo, é o Messias. E uma das coisas que vão dizer a respeito de Jesus, né, quando Jesus faz a pergunta, quem dizem que eu sou, vão dizer assim, dizem que você é João Batista, que ressuscitou. Né? Então, João Batista era tido como o Messias. E como ele morreu de uma morte digna, honrosa, né? Ele foi decapitado, então ele era um mártir e iria ressuscitar, né? Para continuar a missão, tá? Então, isso aí é muito importante. João não é o Messias, ele vai dizer, vai citar a passagem do profeta Isaías, ali logo no início do capítulo 1, dizendo que ele é aquele que prepara, é a voz que prepara, né? A voz que clama no deserto, né? Aquele novo Elias, né? Aquele que foi prefigurado por Elias, tá? Então, é isso. E aí Marcos vai apresentar Jesus, não é? Então, como é que Marcos apresenta Jesus? Dizendo que ele vem de Nazaré da Galiléia, dizendo que ele é carpinteiro, é filho de carpinteiro, não é? E é uma pessoa que vai até João Batista e
e pede para ser batizado, tá? Depois a gente vai voltar essa questão do batismo de Jesus. Eu vou voltar isso aqui mais no Evangelho de Mateus, tá? Nós vamos ver o texto aí do batismo. Vamos ver nos 3 evangelhos, tá? O batismo de Jesus. Porque o batismo de Jesus está nos 4 evangelhos, a gente tem que saber por quê, né? Mas aí o Marcos apresenta Jesus com poucas palavras, né? Dizendo que ele veio de Nazaré da Galiléia, não é? E pediu, como sempre, Marcos começa sem ligação nenhuma de uma coisa para outra. Fala de João Batista lá, dizendo que é uma voz no deserto, etc. E aí começa assim, na Bíblia de Jerusalém, que eu estou lendo hoje, a antiga versão, né? Diz assim, no 1:9, aconteceu, que assim, todo tempo, aconteceu. Aconteceu naqueles dias que veio Jesus de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Jordão, né? E aí veio o Espírito Santo, né? E sobre ele em forma de pomba. E Deus falou, né? E uma voz do céu veio e disse: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo, né? E aí, em 2 frases, ele diz que Jesus foi ao deserto para ser tentado, mas não conta as tentações, tá? Então, mostra que também esse texto das tentações é muito importante, né? Quando a gente for trabalhar Lucas, a gente vai trabalhar as tentações, né? Que estão em Mateus e Lucas, tá? Então, é um texto que a gente vai trabalhar, tá bom? Depois, ele vai falar do projeto do pai, e quando ele fala do projeto do pai, é que ele conta mais as parábolas. É aí que ele aparece mais como mestre, quando ele conta as parábolas. E todo mundo nota que o ensinamento de Jesus é superior ao ensinamento daqueles que são os estudiosos da época, que sabem e sabem tudo sobre as regras de retórica, de como falar e tudo, mas é Jesus que toca os corações, não é aquela sabedoria, não é? Então, é, ele não procura fama pessoal, mas, né, ele quer só falar sobre a salvação que ele veio trazer, que ele é um enviado do Pai, né, que essa salvação é integral, tá? Bom, e além de apresentar quem é Jesus, Marcos está preocupado que a pessoa que está lendo faça a experiência com Cristo ressuscitado e essa pessoa se torne discípula de Jesus, né? Então, quem é o discípulo também, né? Como é o verdadeiro discípulo? Como é que Marcos mostra quem é o verdadeiro discípulo, né? Então, veja só, os diversos grupos que entravam em contato com Jesus estão aqui. Sempre Marcos fala da multidão que vai até onde Jesus está. Então, essa multidão geralmente não anda com Jesus. Descobre que Jesus está numa cidade, em algum lugar, e ela vai essa multidão para lá, né? E Marcos diz que essa multidão ela é interesseira, não é? Ela ouvia falar que Jesus fazia cura, e aí que Jesus multiplicava pão, que não sei o quê. Então ela ia porque tinha escutado falar de Jesus, daquilo que Jesus fazia. Então ela tinha interesse, curiosidade, interesse em levar pessoas para ser curadas, etc. Então a multidão não merece confiança. A multidão ela não segue propriamente Jesus, ela vai encontrar com Jesus por causa de interesse. Outros que vão até onde está Jesus são as pessoas que estão com os espíritos impuros, né? Aqueles que estão possessos e que vão ser exorcizados, né? Então, para que eles vão até Jesus? Esses daqui porque têm interesse e eles que querem atrapalhar, né? Vão para atrapalhar, eles sabem quem é Jesus e vão para atrapalhar, tá? Aí nós temos os 12 que são escolhidos para ficar com ele, né, ter compromisso, para estar perto dele, para caminhar com ele, para estar junto a dele, permanecer com ele e para pregar
testemunho e também exorcizar, expulsar o mal, tá? E esses aí é o grupo que realmente é principal, né? O grupo do compromisso. Né? A multidão não tem compromisso, os espíritos impuros querem atrapalhar e os parentes não compreendem nada, né? Não acreditam que Jesus seja o Cristo, né? Os parentes de Jesus, né? Querem impedir a missão dele, né? Tá? A mãe é que deixa os parentes para lá e começa a seguir a mãe de Jesus, né? Mas o restante dos parentes quer impedir que ele continue a missão dele. Primeiro, eles não acreditam que Jesus seja o Messias, tá? Por quê? Porque existem muitas expectativas messiânicas que Jesus não se enquadra nelas. A forma como eu esperava o Messias, Jesus não se enquadra. Porque primeiro o Messias deveria odiar os romanos. Jesus não odeia os romanos. Né? Ele quer que os romanos se salvem tanto quanto qualquer outras pessoas. Tá? Então, ninguém realmente que seja próximo de Jesus acreditava que Jesus fosse o Cristo. Porque ele era uma pessoa comum, um bom rapaz, mas não tinha jeito de ser um grande guerreiro. Sabe? Então, não acreditavam. Certo? Segundo, porque ele sai por aí dizendo essas coisas, desperta a raiva do Império Romano, e o Império Romano pode crucificá-lo, e a família toda vai ser prejudicada, porque a família vai ficar como suspeito. Os parentes vão ser todos suspeitos. Às vezes, esse grupo da multidão anda com Jesus. Quando ele vai, por exemplo, para a viagem da Galileia para a Judéia, o grupo vai com ele, né? A multidão. Mas, geralmente, a multidão escuta falar que Jesus está em algum lugar e aí a multidão vai até lá. Então, a multidão nem sequer sabe direito quem é Jesus. Né? Quando for fazer a pergunta que dizem que eu sou, os discípulos vão dizer aquilo que aquilo que a multidão comenta, não é? Sobre Jesus. E então a multidão não acha no momento, assim, na primeira parte do Evangelho, a multidão não acha que Jesus é o Cristo, é o Messias, não é? Então, lá na entrada em Jerusalém é que a multidão que acompanha Jesus vai se manifestar e vai tentar coroá-lo, né? Vai tentar transformá-lo em rei. Vai mostrar apoio a ele, não é? Que ele pode tomar o poder, que eles estão do lado dele. Então, essa multidão aí não tem um compromisso com Jesus. E isso aí é uma indicação muito boa do Evangelho de Marcos, vai ser retomado pelos outros evangelistas, é que a multidão não é confiável, assim, no sentido de que não tem compromisso. O segundo grupo é o grupo das pessoas que têm espíritos impuros. Esse grupo aí, ao contrário da multidão, sabe exatamente quem é Jesus. Antes que os discípulos saibam quem é Jesus, os espíritos impuros já sabem o que Jesus veio fazer. Né? Então, ele já diz o que quer conosco, né? Tu, que és o santo, vieste nos atrapalhar, não é? Então Jesus sempre tem que mandar eles se calarem, porque eles sabem exatamente quem é Jesus. Eles não têm dúvida a respeito de Jesus, não é? E tem o grupo dos 12, que são aqueles que convivem mais de perto com Jesus, né? Tem uma convivência mais forte no Evangelho de Marcos. Na realidade, é Jesus que convive com eles. Né? Eles são principalmente pescadores. Os que não são pescadores se uniram aos pescadores, estão nos barcos, Jesus está no barco com eles. E Jesus atravessa para um lado e para o outro de barco, o Rio Jordão, o lago de Genezaré, que é formado pelo Rio Jordão. Então, mais do que eles estarem com Jesus, é Jesus que está com eles. Né? Então, Jesus exatamente mudou-se de Nazaré para a cidade de Cafarnaum e para estar com esses 12, né? Que a sua maioria são pescadores.
Tá? Então, ainda hoje, quando a gente entra lá em Cafarnaum, eu fui para estudar, nunca fui para fazer turismo religioso, né? Então, quando a gente entra lá, tem uma placa, Cafarnaum, Cidade de Jesus, porque durante todo o ministério de Jesus, Jesus residiu em Cafarnaum, nas casas dos discípulos, né? Desses 12, principalmente na casa de Pedro e tal. Tá? Então, quando não estava no barco, geralmente ele estava na casa de Pedro. E temos os parentes de Jesus, que no Evangelho de Marcos, os parentes de Jesus vão representar aqueles que não seguem Jesus, não é? Esses parentes de Jesus só vão seguir Jesus lá no Atos dos Apóstolos, depois, né, da ascensão, é que eles vão começar a seguir Jesus. E eles acham que Jesus corre riscos, né, de ser crucificado pelo Império Romano, porque ele está chamando muita atenção, não é? O problema que eles estão preocupados é a respeito da influência que Jesus tem sobre as multidões. Então, as multidões se reúnem para ouvir Jesus, e isso é perigoso. O Império Romano pode fazer alguma coisa contra ele, ou os fariseus, ou os saduceus, né? Então, eles têm esse receio de que o Império Romano pense que ele está formando um bando, não é? Para libertar Israel. Né? Então, eles se preocupam com Jesus, né? E também consigo mesmo, porque sendo parente de Jesus, eles não querem também ser associados à atividade de Jesus e sofrer o mesmo fim que Jesus pode sofrer. Né? Então, esses parentes de Jesus no Evangelho vão representar aqueles judeus que não acreditaram em Jesus enquanto Jesus estava no seu ministério, né? E que foram acreditar depois, quando ele ressuscitou. Por que que as pessoas não de Nazaré, né, onde Jesus se criou, né, a cidade onde ele permaneceu a maior parte da vida dele, por que que essas pessoas elas não acreditam, né, em Jesus, que Jesus seja o Cristo? Primeiro, porque havia uma interpretação das profecias do Antigo Testamento que dizia que ninguém sabia de onde ia sair o Messias, que o Messias talvez viesse do céu, né? Viesse voando sobre as nuvens, assim como os profetas subiram aos céus, né? Como Elias, também Enoque, tinha lendas e mais lendas de pessoas que não tinham morrido, que tinham ido para o céu. Então, o Cristo talvez viesse do céu. Então, o Cristo ia aparecer assim, de uma hora para outra. Tem um livro apócrifo, um livro de Enoque, e chama o Messias de Filho do Homem. Do jeito que Jesus chama a si mesmo de Filho do Homem, esse livro apócrifo de Enoque também chama o Cristo de Filho do Homem. Esse filho do homem seria um ser humano superdotado. Eles diziam, né, que o Messias podia vir do céu voando, né? E como tinha superpoderes, aí era mais fácil de ganhar uma guerra contra o Império Romano, né? Porque tinha superpoderes. Então, quando Jesus faz milagres, né? Então os discípulos desconfiam de que Jesus tem esses superpoderes que era atribuído ao Filho do Homem e que depois no filme foi ao Super-Homem. Você pode ver que o Super-Homem é uma versão moderna, então ele vem de outro planeta, né? E ele é disfarçado como se fosse um ser humano qualquer, mas de repente, quando ele precisa, ele se torna um super-homem. Então, diziam em Israel que já vou dar a palavra a você. Dizia em Israel que o Messias, o Cristo, o Filho do Homem, vinha, ia chegar, uns diziam que ele ia se manifestar de forma gloriosa, já vinha voando do céu e já ia destruindo os romanos, etc. E outros diziam que ele ia vir disfarçado e depois ele iria se manifestar.
Então, esses grupos que interagem com Jesus ficam desconfiados e ficam ali é, é, querendo saber, curiosos, se por acaso, quando Jesus chegar em Jerusalém, ele vai se manifestar com todo o seu poder, vai voar, vai convocar os anjos, vai destruir os romanos. Havia muitas expectativas messiânicas. Uma delas é esse ser, filho do homem, ser glorioso, que vem do céu, tem superpoderes e vai ser fácil destruir os inimigos, porque se Moisés, que não tinha superpoderes, destruiu o faraó, né? Se Davi, que não tinha superpoderes, destruiu os filisteus, esse que tem superpoder vai destruir o Império Romano. Né? Então, era uma das expectativas. E ele vinha, geralmente, quando falam do Filho do Homem, ele vem e ele vai, desde o profeta Daniel, quando fala do Filho do Homem, tem a ver com o reino de Deus. Esse Filho do Homem vai dominar o Império Romano e vai ser o novo imperador, vai governar a terra inteira. Então, eles entendem reino de Deus como um império, o maior império que já aconteceu, que seria o Filho do Homem governando a partir de Jerusalém, governando todas as nações. Então, o reino de Deus seria Deus reinando através do Filho do Homem, um reino político, né? Então, tem alguns grupos, principalmente dos grupos mais apocalípticos, mais intelectuais, né? Grupos lá dos essênios, que moravam lá no deserto da Judéia, né? Escreveram os documentos de Qumran, eles esperam, né? Esse Filho do Homem, esse Messias, tanto que quando o Império Romano declarou guerra aos rebeldes, né? Então, os essênios eles foram todos mortos, porque os essênios foram, sem nenhuma arma, enfrentar o Império Romano, né? Achando que na hora que eles chegassem lá, os anjos, o Filho do Homem viria do céu com os anjos e os salvaria, né? Guerrearia contra os romanos, destruiria os romanos e começaria o império. Então, eles estavam, inclusive, no deserto se preparando para a chegada do Filho do Homem, esse ser celeste que vinha para começar um grande império na face da terra, o Império de Israel. Né? O reino de Deus através de Israel. O reino de Deus seria Deus reinando através do povo de Israel. Né? Tanto que está lá no Atos dos Apóstolos e os discípulos, na hora da ascensão, perguntam quando é que vai começar esse império, né? Quando é que o Senhor vai restaurar o reino de Israel e tal. Então, isso aí é uma expectativa. Outra expectativa, né, é uma expectativa de um descendente de Davi, que não tem superpoderes, não, mas é um grande guerreiro, como foi Davi, vai montar um exército, Deus vai ajudar, como ajudou Davi e ajudou Moisés, e aí vai, então, isso aí é o popular, o povão, as multidões, os discípulos esperavam isso. Uma coisa bem mais pé no chão. Alguém que vai ser um bom rei, vai dar comida para nós não vamos mais passar fome, nós não vamos mais pagar imposto, nós vamos mais ser pobres, né? Então, eles vão estar interessados nisso. E eles acham que quando eles acham que Jesus é o Messias, é o Cristo, eles estão pensando nesse descendente de Davi. Né? Então havia outras expectativas, mas as mais comuns eram essas, né? Eram essa do filho de Davi, o descendente de Davi, e essa do filho do homem, que é o glorioso mesmo, né? O que vem dos céus e voa e tem superpoderes, é o filho do homem. Né? E o filho de Davi que é um grande guerreiro e é ajudado por Deus, ungido por Deus, e vai vencer do mesmo jeito e vai botar os romanos para correr e vai reinar no lugar do imperador, sabe? Então, essas aí são as mais populares. Quando se diz que Jesus é o Messias, né, o Cristo, aí se atrapalha alguma coisa. Por quê? Porque as pessoas têm essas ideias de Messias. Então,
é confuso dizer que Jesus é o Messias, porque na hora que diz que Jesus é o Messias, que Jesus é o Cristo, a pessoa pensa logo ou no filho do homem ou no filho de Davi, não é? Então, e Jesus não é o filho do homem como eles estão pensando, e também não é o filho de Davi como eles estão pensando, não é? Então, Jesus é, mas não é do jeito que eles estão pensando. Enquanto a fama de Jesus está se espalhando, então ele ainda tem aquela coisa que ninguém sabe direito quem ele é. Será que ele é mesmo? Né? Será que ele não é esse Messias? Né? Ele é o filho do homem? Ele é o filho de Davi? Porque ninguém tinha certeza de como seria o Messias. Né? Essas questões de como seria o Messias eram livres. Você poderia acreditar numa dessas 5 esperanças messiânicas. Né? Ninguém tinha a última palavra sobre isso. Né? Podia ser qualquer um desses. Porque essas 5 formas de esperar o Cristo era baseada na interpretação do Antigo Testamento. E a interpretação é interpretação. Né? Então, não se tinha certeza. Né? Era baseada em interpretações, então não se tinha certeza, certo? E ainda misturava com os livros apócrifos que vieram depois do Antigo Testamento, antes do Novo Testamento e depois do Antigo Testamento. Então ainda entrava muita coisa dos apócrifos aí nessa compreensão que eles tinham, né? Tá? Obrigado. Mais alguém quer falar? Diga, Dimitri. Então, uma delas é o povo que é inclinado a promessas, né? Então, Como você dizia, né? veja só, no Antigo Testamento, várias passagens Deus promete. Né? Lá no Deuteronômio, Deus promete que um profeta, Deus promete um profeta que faça os mesmos sinais que Moisés, que seja o substituto de Moisés, que será tirado do meio do povo do jeito que Moisés foi tirado do meio do povo. Então as pessoas esperavam o Messias que era um profeta, mas um profeta não um profeta qualquer, um profeta como Moisés, que faz milagre, que manda as pragas, né? Que vence os poderosos. Né? Então, não é um profeta à semelhança de Moisés, está lá em Deuteronômio 15, né? 15, 18, etc. E tem a promessa do 2 Samuel, que é o 2 Samuel capítulo 7, que é um descendente de Davi que vai reinar para sempre. Né? Então, isso aí é o Messias, filho de Davi. Então, tem o profeta, tem o filho de Davi, aí tem o Daniel 7, junto com o Enoque, que é o filho do homem, não é? Que é o ser celeste, que vem do céu, superpoderoso e tal. Tem umas expectativas, mas também baseadas em profetas, que fala que ele vai ser um mestre, né? Que vai ensinar todas as coisas, que vai entender a vontade de Deus, que vai entender a Torá, a Escritura, mais do que todo mundo. Isso aparece lá na conversa de Jesus com a samaritana. A samaritana diz assim: quando vier o Cristo, ele vai nos explicar todas as coisas, porque ele sabe de tudo. Né? Seria uma espécie de doutor da lei, uma pessoa que muito compreendia bastante as escrituras. Né? E tem o servo sofredor de Isaías. Né? O servo sofredor é aquele que vai sofrer nas mãos dos ímpios, mas vai ressuscitar, e aí, quando ressuscitar, vai estar na glória e vai destruir todos os inimigos. Né? Tá? Então, essas profecias, elas não eram, na época de Jesus, elas não eram pegas tal e qual estavam na Bíblia, não. Ela era pega a partir das interpretações delas. Né? Então, as interpretações é que montavam, né? Assim, o Messias será assim, aí tinha as características. Tá? Certo? Então, todos eles esperavam, no fim das contas, o Messias guerreiro. Tanto que o João Batista vai achar estranho que Jesus não tá se identificando com nada, nenhum deles, né? E João Batista, será que eu me enganei, né? Será que eu apontei que aquele cara era o Cristo e o cara não é? Porque não é nada do que se fala sobre o Cristo ele se adequa, né? Então mandou perguntar: é você mesmo ou eu devo anunciar outra pessoa, né?
E aí os discípulos foram perguntar a Jesus, diz, vou lhe dar os sinais para você discernir se eu sou ou não sou, né? Tá? Então, são muitas expectativas messiânicas, né? Para vocês entenderem que as pessoas não sabem quem é Jesus. Primeiro, não sabem se ele é ou não é o Cristo. E depois, que Cristo é esse? Qual deles? Né? Tem um autor que até escreveu em inglês, eu não sei se já foi traduzido para o português, chama-se Dallas Willard, que ele escreveu um livro, o reino de Deus como uma conspiração, um negócio assim, a grande conspiração. E ele pega essas metáforas da Idade Média, dos reinos, né? Então ele diz o seguinte, que Deus tem o seu reino aqui na Terra, está tentando edificar o seu reino, e vem o usurpador. É como acontecia na época da Idade Média, que os reis saíam para guerrear, por exemplo, iam para as cruzadas, e demoravam a voltar, porque tudo era a pé e a cavalo, né? Então, atravessavam vários países, então, obviamente, demoram a voltar. Enquanto eles não voltavam, eles não sabiam notícia nenhuma do reino. E aí, o que acontecia? Um usurpador tomava o trono, né? Começava a reinar no lugar do rei verdadeiro e começava a fazer maldades contra o povo, né? Quando o rei verdadeiro chegava, aí ele tinha que mostrar que tinha mais poder do que o usurpador e tinha que dominar o usurpador. Então, o usurpador ele tinha medo, né? Ele conhecia e sabia que não tinha o poder verdadeiro, que o poder verdadeiro era do rei. Então, ele reconhecia, ele tinha receio da volta do rei e ele reconhecia. Então, o que acontece? O Dallas Willard, ele diz que os espíritos impuros, eles aparecem no Evangelho de Marcos e nos demais evangelhos como usurpador. Então, é como se antes do Messias chegar, eles começaram a dominar, não é? Começaram a dominar, e entre esses espíritos impuros está o Império Romano também, que o Império Romano, principalmente para Mateus e Lucas, né, que a gente vai ver isso nas tentações, tem a ver com o demônio, né? Então o demônio coloca lá no imperador que ele quiser. Se Jesus quiser ser imperador, o demônio coloca Jesus também lá. Né? Ele diz que os espíritos impuros aparecem aí como sendo usurpador. Eles não têm o poder verdadeiro sobre as pessoas, mas eles estão dominando as pessoas porque as pessoas não sabem que o rei está ali, que o verdadeiro poder está ali. Né? Então, quando Jesus manda que eles se calem, manda que eles saiam das pessoas, Jesus está provando que é mais poderoso do que ele. E é por isso que Jesus vai contar a parábola do mais forte. Né? Ele vai dizer que se um homem ele é forte, aquele que veio tentar se aproveitar da sua casa não vai conseguir, porque ele é o mais forte. Né? Então, Jesus vai aparecer aí como o mais forte, aquele que é o verdadeiro poderoso, e que esses espíritos impuros reconhecem, não é, esse poder e sabe que Jesus vai atrapalhar a atividade deles, porque Jesus não vai, se o reino chegou, o poder deles acabou. Então, inclusive, os exorcismos no Evangelho de Marcos, eles têm a função de mostrar que o reino chegou. Se o reino chegou, quem estava usurpando o poder vai ter que cair fora. Né? Então, os exorcismos significam mais isso. Então, Jesus é um Messias, mas ele é um Messias inaudito, um Messias que não é igual ao esperado. E aí que está a grande situação, uma das coisas que leva Jesus até a cruz. É porque se Jesus se parecesse com aquele tipo de Messias que eles tinham na cabeça, eles tinham apoiado Jesus. Né? Como a multidão apoiou na entrada em Jerusalém. Mas só que a liderança não reconhece, os parentes de Jesus não reconhecem, a liderança não reconhece. Por quê? Porque ele não se adequa àquilo que está escrito sobre o Messias, sobre nenhuma daquelas expectativas messiânicas. Então, Jesus é o Messias inesperado, né? Ele não é igual a um esperado.
Ele é que ele não é igual ao esperado. Então, tem até uma tese de uma irmã que escreveu sobre Marcos, e foi até publicado, que é Jesus, o Messias inaudito. Quer dizer, ele é uma surpresa, porque ele não é igual se esperava, né? Então, fica difícil reconhecer que ele é o Cristo. O pessoal fica confuso, porque tem hora que ele age como se fosse, mas aí ele não. Parece que ele não vai dominar os romanos, parece que ele não vai guerrear contra os romanos, parece que ele não vai tomar o poder político. Então, que tipo de Messias ele é? Ele é um descendente de Davi, ele tem que tomar o poder político. Se ele é um profeta igual a Moisés, ele tem que libertar o povo do faraó, que o novo faraó é o imperador romano, e aí vai, né? Então ele não se adequa. E aí é que ele, como não se adequa, ele não é acreditado sendo o Messias logo de cara. Então ele vai se mostrando, as pessoas vão ficando confusas, e depois, lá na entrada em Jerusalém, as multidões já o reconhecem, né, como Messias. Mas quando ele é crucificado, aí acabou, né? Quando ele é crucificado, aí deixam de acreditar, porque ele foi crucificado. Tá? Mas os evangelhos não são iguais, certo? Não são iguais. O fato de ser sinótico não significa dizer que são idênticos, né? Eles são diferentes. Então, para Marcos, somente no início do ministério de Jesus, só os espíritos impuros é que sabem que Jesus é o Cristo. Os demais não sabem. Vai chegar lá no capítulo 8, metade do Evangelho, quando Jesus pergunta o que dizem, quem dizem, eles dizem que eu sou quem? Vamos fazer a pergunta do nosso português cotidiano. As pessoas estão dizendo que eu sou quem? Aí ele diz, um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, outro diz que é um dos profetas. Nenhuma resposta diz, tu é o Cristo, né? Certo? Então, aqueles grupos que interagiam com Jesus, eles têm várias opiniões, e nenhuma delas ele é o Cristo. E está na metade do Evangelho. E ele está fazendo várias coisas e as pessoas ainda não sabem que ele é o Cristo. Então, as pessoas precisam de alguma coisa que diga que Jesus é o Cristo, o Messias. Quem morava lá em Nazaré, os parentes, os vizinhos de Jesus, não acreditam, porque Jesus nunca frequentou a escola para interpretar essa escritura. Dificilmente Jesus iria para uma escola dessa, que se pagava caro, e aí Jesus era só filho de um carpinteiro lá de Nazaré, não tinha recursos, então tinha que se pagar, pagava bem caro. Bom, então, esses que moram em Nazaré dizem, ele não sabe explicar as escrituras, como é que ele pode saber se ele não estudou na escola dos rabinos, né? Ele é só um carpinteiro, ele só fez o básico do básico de saber ler a Torá, né? Que quase todos os homens judeus sabiam ler a Torá para poder ler na sinagoga, né? Então, quem queria era muito fácil. Às vezes, geralmente se aprendia em casa, né? A ler em casa com ou algum familiar ou algum professor contratado para ensinar a ler a Torá, não é? Porque no sábado tinha que ter pessoas para ler a Torá, certo? Então, a leitura dos profetas, um trecho dos profetas, por exemplo, era feito por 8 homens. Então, tinha que ter esses 8 homens todo sábado para dividir essa leitura, que era uma leitura grande, né? Tá? Então, era louvável saber ler e ler na sinagoga, tá? E quem sabia ler poderia dar uma palavrinha explicando e tal. Que foi o caso que lá no Evangelho de Lucas a gente vai ver que Jesus deu uma explicação, leu e explicou o profeta Isaías, né? Então, os fariseus pedem a Jesus um sinal do céu. Os fariseus estão esperando um filho do homem. Se ele fizer alguma das coisas que o filho do homem faz, tipo, voa aí para a gente ver. Se voar, a gente está contigo. Se não fizer um sinal, a gente não vai acreditar, né? Os fariseus, eles investigam, eles não são igual às pessoas simples que ou acreditam ou não acreditam, ou vão atrás de milagre, ou não vão. Os fariseus não, eles vão investigar.
porque eles acreditam que esse Messias, esse filho do homem, vai estar disfarçado, pode ser qualquer um, pode ser o cara lá de Nazaré, mas tem que provar, né? Então, o que eles fazem? Eles questionam Jesus, eles querem que Jesus explique as coisas, eles colocam Jesus à prova o tempo todo para ver como é que Jesus se sai. Porque se Jesus se sair bem, eles estão com Jesus, mas Jesus também não dá prova para eles, né? E aí não faz nada de extraordinário na frente deles, e eles também dizem que não vão acreditar, não é? E muitas vezes o Evangelho de Marcos vai mostrar que os discípulos não entendem nada. Não entendem nada do que Jesus diz. Por quê? Porque eles estão com uma expectativa messiânica na cabeça. Eles acham que Jesus é o filho de Davi que vai tomar o poder político. Então, Jesus diz um negócio lá, eles entendem outra coisa. Não entendem nada do que Jesus diz porque eles estão com isso na cabeça. Tá? Então, realmente eles são criticados no Evangelho de Marcos por não entender. Quer dizer, Jesus fez todo o ministério público de Jesus, ninguém entendeu nada. E aí o que acontece? Ninguém entendeu nada e quem vai permanecer do lado de Jesus, mesmo sem entender nada, porque ninguém entende nada, são as mulheres. Né? E elas vão permanecer fiel, aí é que elas vão ser elogiadas no Evangelho de Marcos, né? Elas têm um papel importantíssimo, né? No Evangelho de Marcos, que inclusive do jeito que tem os três que são sempre nomeados, que é Pedro, Tiago e João, sempre estão nas situações mais importantes da vida de Jesus, as três mulheres também que vão ser nomeadas lá, né? Maria de Magdala, Maria não sei o que lá e Salomé, né? Então elas também vão ser nomeadas, três que estão lá na cruz, que vão fazer aquela experiência lá do túmulo vazio, etc. Né? Então elas são elogiadas para Marcos porque elas, igual com os outros, não entenderam nada, porque também esperavam um Messias político, filho de Davi, mas elas permaneceram fiéis, né? O afeto foi além da compreensão e elas não abandonaram Jesus nunca, né? Nem na cruz, nem depois da cruz, nem morto elas abandonaram Jesus. Tá? Então, o cego de Betsaida vai representar muito essa questão dos discípulos. E é uma coisa que o Evangelho de Marcos está dizendo, cuidado para você não ser esse discípulo que não entende o que Jesus diz. Você tem que mudar os seus conceitos. Você tem que mudar seus conceitos, porque se você não mudar seus conceitos, você não vai entender o que Jesus está dizendo, né? Então, eles servem de padrão para o leitor, para a leitora, para ficar atento. Será que o que eu estou entendendo mesmo que Jesus está fazendo e está dizendo, ou eu estou igual esse cego que é curado, mas vê as pessoas como se fossem árvore? Ainda não está vendo direito, né? Tá certo? Então, não é para ver as pessoas como se fosse árvore, né? Então, por exemplo, quando Jesus diz que vai sofrer e morrer, Pedro levou para um lado e começou a repreendê-lo, né? É como se Pedro dissesse assim: peraí, Senhor, o que é isso? Nós estamos em plena campanha política, né? Estou tentando convencer, todo mundo está confuso sem saber quem é você, sem saber se você é João Batista que ressuscitou, se é Elias, se é um dos profetas. A gente vai tentar convencer esse pessoal que você é o Cristo, e você chega e diz que vai morrer. Ora, eles vão desistir, o que eles vão ficar perto de você se você vai morrer? Não é? Então, eles vão morrer junto com você? Não é? É isso que Pedro está dizendo. Não diga isso. Nós estamos tentando convencer a multidão de que você é o Cristo. Nós acreditamos que você seja o Cristo, estamos tentando convencê-lo que você é o Cristo. Você abre a boca e fala na frente de todo mundo que você vai morrer. Você não pode fazer isso, você atrapalha a campanha política. Como é que vão querer um rei desse jeito se esse rei vai morrer? Tá entendendo? Então, eles realmente não entendem. O que Jesus está dizendo olha, eu estou correndo risco de vida. Né? Esses grupos religiosos, essa liderança, toda me odeia, né? E vão fazer tudo para me eliminar. É isso que Jesus está dizendo, para orientá-los que quando essa hora chegar, eles estejam, né, conscientes, olha, não vão ser surpreendidos, porque
porque Jesus avisou, então ninguém vai ser pego de surpresa, mas todo mundo é pego de surpresa na hora que prendem Jesus. Por quê? Porque não achava que Jesus fosse ser preso. Jesus iria fazer alguma coisa extraordinária, né? Porque ele é super poderoso e iria se livrar da prisão e ainda ia derrotar os romanos, né? Certo? Então, bem perto da crucifixão, olha, no capítulo 10, bem perto de Jesus ser crucificado já, eles estão brigando, estão discutindo para ver quem é o mais importante, quem é que vai ficar com os ministérios mais importantes, quem vai mandar em quem, não é? Quem vai ter mais poder quando Jesus se tornar rei. Quer dizer, o evangelho está quase no final, gente. Jesus já vai ser crucificado e eles ainda não entenderam nada. Nada, 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 nada. Né? Não entenderam nada. Não sabem quem é Jesus. Porque eles dizem que Jesus é o Messias, mas o Messias que eles têm na cabeça não tem nada a ver com Jesus. Né? Então, eles são simbolizados pela figueira que não deu frutos. Né? Então, no capítulo 11, Jesus vai mostrar essa figueira que não deu frutos e ela vai representar, né? Quer dizer, é como se Jesus tivesse feito um ministério em vão, se ele tivesse falado em vão, que ninguém entendeu nada. Né? Enquanto Jesus esteve com eles não entenderam nada. E Lucas vai trabalhar isso nos discípulos de Emaús, depois da cruz de Jesus. Né? E Lucas vai retomar esse tema de Marcos e vai trabalhar isso com os discípulos de Emaús, mostrando que eles não entenderam nada, que Jesus morreu e eles continuam sem entender nada. Né? Agora, é interessante que no final, né, quando Jesus morre, é um oficial romano que vai ali representar todos os estrangeiros, todos os que não são judeus, que vai reconhecer, né, Jesus como o Filho de Deus. O Filho de Deus, nessa frase, na época, eles não tinham nenhuma noção da Santíssima Trindade, tá, gente? Isso aí é o concílio lá no século IV, terceiro, quarto. Eles estão, quando eles falam filho de Deus, né, estão falando esse ser abençoado por Deus, esse ser inocente, esse justo, esse ser que era tido por Deus como um filho adotivo. É nisso que eles estão pensando, né? Então, o pagão aí, ele não tem essa consciência de trindade, né? E de que Jesus seja filho realmente de Deus Pai e tal. Ele nem sequer tem a compreensão do Deus de Israel. Então, para ele, até Lucas vai colocar, em vez do pagão dizer filho de Deus, Lucas vai dizer que ele disse esse homem de verdade era um justo, que é a mesma coisa, né? Mas Lucas vai deixar mais claro para o público dele que aquele centurião romano acreditou que Jesus era uma pessoa inocente que não tinha culpa nenhuma e que estava morrendo por causa da inveja e de tudo da trama que fizeram para matá-lo, né? Então, as barreiras da fé são quebradas definitivamente, pois a esperança, a presença de Deus não se revela mais só no templo de Jerusalém, não é? Agora a presença de Deus está no Cristo ressuscitado que age nos seus seguidores, não é? Então, não vai ter no Evangelho de Marcos Jesus aparecendo para ninguém. Aquele texto é um texto acrescentado no século IV, né? Que resume Mateus, Lucas e João, né? Então, alguém resumiu aquilo que foi escrito por Mateus, Lucas e João e acrescentou no final do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos não tem a aparição do ressuscitado, cada um que faça a sua experiência, né? Tá? Então, nós podemos resumir que Jesus junta várias expectativas messiânicas, né? Mas ele não se adequa a nenhuma delas, ele transcende essas expectativas. Né? Ele é o filho do homem, realmente ele é filho de Deus, a origem dele é no céu, né? Tá? Até que Mateus e Lucas vão destacar isso contando a concepção virginal, né? Contar a concepção virginal de Jesus tem a ver com mostrar essa origem celeste de Jesus, tá? Mas ele é o servo sofredor porque ele
vai para a cruz, ele sofre, a gente quando fala paixão, a gente está falando do sofrer, que passio em latim quer dizer é o sofrimento, né? Então ele passa pelo sofrimento como servo sofredor do profeta Isaías, principalmente de Isaías 53, né? Que é mais forte essas características do servo sofredor. Aí ele também é o filho de Davi, claro, só que ele não é um rei político, né? Então ele vai juntando essas expectativas messiânicas. Ele é um profeta, não é? Mas ele é mais do que um profeta, muito mais do que Moisés, etc. Então isso aí ele vai reunindo essas características, mas ele transcende todas elas e não se adequa a nenhuma como as pessoas queriam, né? Então fica difícil para eles saberem quem é Jesus se eles estão com essa mentalidade, né? Essa mentalidade de que Jesus, o Messias, né? Ou é um ser glorioso, ou é um filho de Davi, etc. Né? Mas é isso que o Evangelho de Marcos quer sacudir o leitor. Ele quer dar um tratamento de choque e ele quer que o leitor saiba quem é Jesus, mas saiba por experiência própria. Não é assim dizer, eu acho que é isso, que é aquilo, não. Ele experimente quem é Jesus na vida dele, né? Então, saiba quem é Jesus, que tipo de Messias é. Porque não adianta dizer Jesus é o Filho de Deus e não saber qual é o significado disso. Dizer Jesus é o Cristo e não saber o significado disso, né? Por exemplo, Pedro disse, tu és o Cristo, mas ele errou, porque o Cristo que Pedro tem na cabeça quando diz que Jesus é o Cristo, tem nada a ver com Jesus. Né? Então, Pedro, embora tenha dito a palavra correta, o conceito que ele tem de Cristo é outro. Então, ele não disse nada, né? Certo? Não disse nada. Então, ele errou tanto quanto os outros. Certo? Uns dizem que é o João Batista, que ressuscitou, outro diz que é Elias, outro diz que é o profeta, e vocês dizem que é o quê? Dizendo que é o Cristo. Mas que Cristo? O Cristo que é glorioso, ou o Cristo que vai matar os romanos, vai tomar o poder político? É isso que Jesus é? Não. Então ele errou também, igual os outros. Né? Então, além de se perguntar, que o Evangelho de Marcos nos levar a nos perguntar quem é Jesus de fato, né? O que Jesus diz de si mesmo, o que Jesus diz do Pai, também o Evangelho de Marcos nos leva a perguntar que tipo de discípulo eu sou. Esse discípulo que não entende nada? Que tipo de discípulo eu sou? É um discípulo de verdade ou um da multidão, que é só interesseiro? Só quer que Jesus faça as coisas para mim? Só quero pedir coisa para Jesus, mas eu não me comprometo com nada. Né? Ou eu sou desses mesmo que segue Jesus, mas eu penso que Jesus é uma coisa, que Jesus é totalmente diferente. Não é? Então, tem que corrigir a minha visão sobre Jesus para eu ser um verdadeiro discípulo, porque senão estou seguindo o cara errado. Estou pensando que estou seguindo, mas não estou seguindo. Não é? Então, que tipo de seguimento eu faço? Então, o Evangelho de Marcos tem todas essas questões para a gente refletir. Não é? Agora, é muito interessante que o Evangelho de Marcos ele vai se basear numa coisa que os estudiosos chamaram de segredo messiânico. Essa frase, segredo messiânico, ela foi cunhada, né, por estudiosos do Evangelho de Marcos. E ela se baseia o seguinte, que Jesus diz várias vezes no Evangelho de Marcos, não conte nada para ninguém. Tá? Então, não conte nada para ninguém. Então, Jesus pede às pessoas que foram curadas, às pessoas que foram exorcizadas, para elas não dizerem nada para ninguém. E aí, eles chamaram essa frase, né, que essa ordem de silêncio, de segredo messiânico. Então, o grande artifício literário, uma coisa que passa pelo Evangelho de Marcos inteiro, é a questão do segredo messiânico. Tá? Na nossa época, houve um grande interesse, né, nos últimos anos, 20, 30 anos atrás, um interesse muito grande em se estudar o Evangelho de Marcos. Por quê? Porque foi o primeiro, quando descobriram que o Evangelho de Marcos foi o primeiro a ser escrito, então as pessoas começaram a dizer, bom, então ele está mais perto do acontecimento histórico, não é? Ele tem mais, a humanidade de Jesus é mais forte,
não é? As palavras de Jesus, não é? As ações de Jesus, o sentimento de Jesus são descritos, né? Então, descobriram são que Marcos é um autor excelente, um autor genial, porque ele criou essa coisa de dizer, né? De Jesus dizer, não conte nada para ninguém, né? Então, o Marcos é aquele que fala mais do Jesus mais forte, né? Jesus antes da ressurreição. Marcos não tem Jesus falando, nem aparecendo, nem fazendo nada depois da ressurreição. Tudo de Jesus que tem no Evangelho de Marcos é Jesus antes da ressurreição, né? Marcos criou um artifício literário que constitui o suspense de seu evangelho e é a chave de sua mensagem. Quer dizer, as frases que Marcos vai dizendo ao longo do evangelho, né, que ele atribui a Jesus, que ele diz que Jesus fala, não conte nada para ninguém. Essa frase vai passando pelo evangelho inteiro. Pessoas, elas se perguntavam assim, peraí, como é que Jesus curou um cego, que todo mundo conhecia esse cego vai aparecer vendo tudo por aí e vão perguntar para ele como é que ele está vendo e não é para contar que foi Jesus que curou. Como é que funciona isso, né? Como é que pode não contar para ninguém, né? O milagre que foi feito. E é mais engraçado ainda que Marcos diz que Jesus diz assim, ó, não conte nada para ninguém. A pessoa sai dali da frente de Jesus e conta para todo mundo. E a fama de Jesus vai se espalhando. Quanto mais Jesus diz, ó, silêncio, não conte para ninguém, mais a pessoa conta. Então, para Marcos, por que é que Jesus diz não conte nada para ninguém? Porque se a pessoa acreditar logo que Jesus é o Cristo, essa pessoa vai atrapalhar o ministério de Jesus. O evangelista Marcos ele é de opinião que só depois que Jesus morre na cruz é que tem que contar para todo mundo que Jesus é o Cristo. É isso que o anjo pede às mulheres, para sair e contar para todo mundo. Antes da cruz não é para contar para ninguém que Jesus é o Cristo. Por quê? Bom, eu estou lá vivendo na Palestina naquela época. Aí o que acontece? Eu fiquei sabendo de Jesus. É um homem que cura, que faz exorcismo, que explica bem as escrituras, aquela coisa toda. As multidões estão encantadas com ele. Aí, se eu desconfio que ele é o Cristo, imediatamente vai ser o Cristo que todo mundo fala. Qual é o Cristo que todo mundo fala? O Cristo que é um super-homem, o Cristo que é o descendente de Davi, que vai ser um rei político, o Cristo que é um profeta semelhante a Moisés, que vai, né, lutar contra o imperador do jeito que Moisés chama as pragas e vai lutar contra o imperador romano do jeito que Moisés lutou contra o faraó. Jesus é um Cristo desse jeito? Não. Jesus é um Cristo crucificado. E o que ninguém aceitava é que o Cristo pudesse ser crucificado. Era impossível que o Cristo fosse crucificado. Então, se divulgar que Jesus é o Cristo antes da cruz, a pessoa vai achar que ele é um daqueles Cristo que todo mundo fala. Então, eu acho, por exemplo, digamos que eu sou da corrente de que o Cristo vai ser o filho do homem. O filho do homem, do jeito que está lá no Daniel, está lá no Enoque. Aí alguém chega e diz assim: olha, tem um cara lá, Jesus, será que ele faz isso, faz isso, faz isso? É o Cristo. Mas, ó, estou pensando no cara que vai voar sobre as nuvens, vai derramar lá botar os raios relâmpagos em cima do soldado romano, fulminar tudinho com raio, né? Aí eu estou pensando nisso. Então é melhor que eu não saiba que Jesus é o Cristo, porque Jesus não é esse tipo de Cristo. Que tipo de Cristo é Jesus? O crucificado, que é o que ninguém quer. Então, o que acontece? Só pode dizer, só pode divulgar, a comunidade cristã só pode divulgar que Jesus é o Cristo quando puder dizer que ele é um Cristo crucificado. Porque é isso que ele é, um Cristo crucificado.
né? Porque antes da cruz, se disser que ele é o Cristo, vão pensar que ele é um Cristo à moda dos fariseus, à moda do povão, à moda de não sei quem, tá? E é exatamente o tratamento de choque que vai ser a cruz que a pessoa vai ter que mudar os seus conceitos. Então, só pode divulgar depois que ele for crucificado, ressuscitado, porque aí na história de Jesus vai ter que dizer: olha, ele fez isso, ele falou isso, aí fizeram a trama contra ele. A gente viu o querigma. Primeira coisa que eu mostrei para vocês, o querigma, o Evangelho de Marcos em poucos parágrafos. Tá? Ele fez isso, fez isso, fez isso, fez isso. Nossos chefes e sacerdotes o entregaram e ele foi crucificado. E depois ressuscitou no terceiro dia. Se você quiser seguir Jesus, achar que ele é o Cristo, fique sabendo que ele é crucificado. Tá bom? Então vamos ficar por aqui, tá?